Antes de começar o vídeo de hoje, eu já gostaria de pedir para que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam do Ciro Gomes. Recentemente já batemos 12 mil inscritos e precisamos continuar fortalecendo essa nossa corrente, esse nosso canal, que ele é um instrumento contra a superficialidade do conhecimento, contra o anti-intelectualismo. E eu falei para você compartilhar com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes, porque o tema do assunto do vídeo hoje é justamente Ciro Gomes e também vai ser o tema da nossa live de amanhã aqui no canal do Professor Leonardo. Amanhã, segunda-feira, dia 18 de março, às 21 horas no horário de Brasília, mais uma live aqui do canal junto com o Alisson Andrade. Então já deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, aquilo que você gostaria que nós comentássemos na live de amanhã, que vai ser também sobre o Ciro Gomes. E tanto o vídeo de hoje quanto a live vão ser sobre o Ciro Gomes, porque recentemente nós tivemos uma fala do Carlos Lupe, presidente do PDT, ao portal O Antagonista, dizendo que Ciro Gomes vai ser o candidato do partido, do PDT, para o pleito de 2022. Até aí nenhuma novidade, isso já era mais ou menos esperado, que Ciro Gomes fosse candidato à presidência em 2022, mas nós não tínhamos ainda algo mais contundente, de modo uma fala mais assertiva sobre isso. A gente sempre especulava, já era praticamente uma certeza, mas agora o presidente do PDT vem e cravou que Ciro Gomes vai ser o candidato do partido para 2022. E aí você pode estar achando um pouco estranho, porque Ciro Gomes disse recentemente em entrevista à TV Gazeta, eu comentei a entrevista, eu vou deixar o link do meu vídeo aqui na descrição, ele falou que iria pensar 100 vezes antes de ser candidato. E aí a Maria Lídia, a entrevistadora, perguntou para ele se ele estava faltando convicção para ele tomar essa decisão. Mas o Carlos Lupe disse que Ciro Gomes tem o tempo dele, mas invariavelmente ele vai ser o candidato do partido em 2022. E eu recebi um comentário, salvo me engano, foi nesse vídeo do Ciro Gomes, falando assim, nossa, a eleição mal acabou e já tem gente pensando em 2022. Isso é óbvio. Um ciclo eleitoral começa quando o outro imediatamente acaba. Então o ciclo de 2018 começou em 2014, terminou em 2018 e agora nós estamos no ciclo de 2022. O governo que está no poder, ele quer se manter no poder e os outros que não estão vão tentar durante 4 anos convencer a população de que eles são melhores para ocupar o poder. Então é normal esse jogo, todo esse jogo político, esse jogo de poder. Então nós estamos no ciclo para 2022 e nós temos que comentar todos os passos dos possíveis candidatos ou do governo para a próxima eleição, que na verdade é o que está em jogo. Mas Ciro Gomes agora, praticamente oficialmente, um pré-candidato à presidência da República, ele vai ter alguns desafios. O primeiro, talvez o principal grande desafio do Ciro Gomes vai ser convencer a população sobre si, convencer a população que ele é capaz. E para fazer isso, ele já está fazendo, já está no caminho certo, ele já está aparecendo muito na mídia, ele não pode ficar 4 anos parado, e depois surgir nas vésperas da eleição, como Marina Silva faz praticamente todo o período eleitoral. Marina Silva fica fora e depois, no final, ela reaparece nas vésperas da eleição e ela é muito criticada por isso. Então o Ciro Gomes está fazendo certo de aparecer, eu já comentei a estratégia do Ciro Gomes, vou deixar também um vídeo aqui na descrição. Mas se o Ciro e o PDT querem de fato serem competitivos, eles precisam começar a fazer uma oposição mais contundente, uma oposição mais qualificada. O Ciro Gomes, ele gosta muito de falar sobre economia. Você vê as entrevistas dele, quando ele começa a falar sobre economia, você vê ele com um sorriso no rosto, ele se sente muito confortável falando sobre esse assunto, ele adora falar sobre economia. Mas não adianta só o Ciro Gomes ficar falando sobre a reforma da Previdência, ele precisa abordar outros assuntos. Mas mesmo sobre a reforma da Previdência, o PDT precisa fazer uma oposição melhor do que está sendo feito. Ciro Gomes tem apresentado as suas propostas, tem apresentado a sua proposta de reforma da Previdência em fóruns, seminários, mas onde está o vídeo didático, o vídeo explicativo com a proposta da reforma da Previdência do Ciro Gomes? Não tem, o que nós temos um vídeo de 1 hora, de uma palestra, ninguém quer ver o vídeo de 1 hora. Se o PDT quiser começar a fazer uma oposição, precisa elaborar um vídeo didático, animado, lá com os bonequinhos, explicando a proposta da reforma da Previdência do Ciro Gomes e mostrando os pontos negativos da reforma proposta pelo Bolsonaro, porque isso tem que ser um vídeo curto para que as pessoas possam ver e ser compartilhado no Facebook e no WhatsApp. Bolsonaro venceu a eleição por conta muito do compartilhamento das mensagens, então precisa ser feito pelos outros candidatos, pelo João Dória, pelo Ciro Gomes, enfim, pelo candidato do PT, utilizar os mesmos artifícios. Então é necessário um vídeo explicando a reforma da Previdência.
a proposta da reforma da Previdência do Ciro Gomes para que ele possa ser compartilhado. Mas não adianta só ficar na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, a pauta econômica, ela pode ser prioridade para mim, pode ser prioridade para você, mas para uma outra pessoa pode ter outra pauta prioritária. Quais são as propostas do PDT e do Ciro Gomes para a educação? O MEC está lá se degladiando, o Olavo de Carvalho está brigando com o Vélez, houve uma dança das cadeiras, e onde está a proposta do Ciro Gomes para a educação? O Ciro Gomes não sabe sobre educação, então coloque um assessor, coloque alguém para falar. É necessário pautar outros assuntos que são prioritários para as outras pessoas. A economia não é prioridade para todo mundo. Ela é importante? Claro que ela é, mas a pauta da educação pode ser prioridade para outras pessoas, a pauta da saúde, quais são as propostas de Ciro Gomes para a saúde, quais são as propostas de Ciro Gomes para o meio ambiente, quais são as propostas de Ciro Gomes para o trabalhador, algo mais conclusivo, mais contundente. Então Ciro Gomes precisa começar a fazer uma oposição mais ampla, mostrar as suas propostas em outras áreas. Isso é importante. Ciro Gomes precisa também, ele já está fazendo isso, assinalando para os jovens, porque os jovens, eles tendem a ser de esquerda, porque todo o seu espírito revolucionário, mas não aquela esquerda do PT, porque aquela esquerda do PT já está cansando, já cansou, podemos dizer assim, não é mais tão aderente para o jovem, para essa nova esquerda que as pessoas estão falando. Então Ciro Gomes faz muito bem ao sinalizar para os jovens, porque ele está atacando as redes sociais, que é o reduto da direita. Outro grande desafio, e esse é um desafio muito difícil que Ciro Gomes vai ter, é administrar as críticas que ele faz com relação ao PT. Por quê? Se Ciro Gomes se associar ao PT, ele vai trazer para si todo aquele sentimento antipetista, que o próprio Ciro Gomes fala que a principal força política do Brasil hoje é o sentimento antipetista. Então, se ele se aproximar do PT, ele vai trazer para si o sentimento antipetista. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer ele não quer acabar como acabou o Márcio França. Márcio França, candidato do PSB, é governador do estado de São Paulo. João Dória virou os canhões antipetistas para ele, associou Márcio França ao PT, ao comunismo, e aí o que aconteceu? João Dória venceu o pleito aqui no estado de São Paulo para governador. Então, o Ciro Gomes quer evitar isso. E para ter esse distanciamento, ele bate no PT. Ele chama o PT de organização criminosa, fala que a Gleisi é chefe da quadrilha, critica muito o PT. Só que existe um problema. Ao abater muito no PT, ele pode acabar tendo uma antipatia dos petistas. Não dos petistas do partido PT. Falo dos petistas, dos eleitores do PT. Pegou muito mal para Ciro Gomes. No segundo turno, ele ter ido para Paris, ter se afastado e não ter declarado apoio a Fernando Haddad. Ciro Gomes já sabia que Haddad iria perder, possivelmente era muito provável que Haddad fosse perder. Então, se associar a Haddad teria mais malefícios do que benefícios. Então, Ciro Gomes se refugiou, entre aspas, em Paris para evitar toda essa pressão que haveria para apoiar Haddad no segundo turno. Há uma perda, claro, ele vai ter que lidar com isso, com os custos dessa ida para Paris. Não estou falando dos custos monetários, estou falando dos custos financeiros, estou falando dos custos políticos, porque Ciro Gomes, por uma parte da esquerda, não sabe se é uma parte grande ou uma parte pequena, é visto como sendo um traidor, principalmente pelos petistas, porque ele não apoiou a Fernando Haddad no segundo turno. Então isso pode ser um problema para Ciro Gomes, porque ele precisa dos votos dos petistas para conseguir ir para o segundo turno. Então essa é uma situação que Ciro Gomes vai ter que, vai ter que administrar, porque se ele se aproxima muito do PT, ele vai ter a pecha de petista e todo o sentimento antipetista vai ser voltado para Ciro Gomes. Só que se ele afastar muito do PT, ele pode ser visto como traidor e pode acabar tendo a antipatia dos petistas, dos eleitores petistas. Isso é algo que Ciro Gomes vai ter que administrar. Outra coisa que Ciro Gomes vai ter que melhorar a sua comunicação com as massas. Um político ele precisa saber se comunicar com as massas. Eu já fiz outro vídeo falando sobre isso, sobre a questão da autenticidade e dessa quebra de institucionalidade do discurso político. Eu falo do próprio Ciro Gomes, vou deixar o link aqui na descrição. Em 2002, nós tivemos uma quebra institucional da política com a eleição do ex-presidente Lula. Por quê? Lula ele foi eleito falando a linguagem do povo, causando muita identificação e identidade com os seus eleitores. Até antes do Lula, a eleição era vencida por aquele que tinha um vocabulário rebuscado, um vocabulário erudito, quase aquele vocabulário do médico, do advogado. Causava um distanciamento do seu público, mas as pessoas se impressionavam e o colocavam como uma liderança política por conta do seu vocabulário. Isso acabou porque Lula mostrou que a eleição dá para ser vencida com a linguagem do povo, com uma linguagem autêntica. Bolsonaro venceu a eleição também adotando um discurso autêntico, também adotando um discurso popular. Então,
Esses dois candidatos, Bolsonaro e Lula, mostraram uma quebra, mostrando que você consegue vencer uma eleição com o léxico popular. E as palavras do Ciro Gomes são palavras, até certo ponto, de pouco de dificuldade, ele precisa falar a linguagem do povo. E é por isso que aquele lado que a gente tem chamado de cangaceiro pode ser importante, que aquele lado que o Ciro Gomes, quando ele explode, ele solta os cachorros, ele fala um palavrão, ofende uma pessoa aqui ou uma pessoa ali, ele pode se beneficiar disso, mas ele vai ter que saber dosar, ele vai ter que passar mais autenticidade nas palavras, e esse lado do cangaceiro, entre aspas, pode ser muito bem utilizado, porque vai precisar ser melhor explorado pelo Ciro Gomes, e também é uma dificuldade. São alguns desafios, mas se ele quer ser de fato um candidato viável para 22, ele vai ter que superá-los. Mas o que você acha? Você acha que Ciro Gomes vai ser um candidato viável para 2022? O que você acha que ele deve fazer para conseguir a sua viabilidade na campanha, ou pelo menos ir para o segundo turno? Deixe aqui nos seus comentários, considere se inscrever no canal. Teremos live amanhã, segunda-feira, 18 de março, às 21 horas, horário de Brasília. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.